Paz, senhor queridos, tudo bem? Esse que nos fala é o professor Reinaldo. Vamos para mais uma aula nossa de EBD. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Pai, abençoe teus filhos e filhas que irão assistir essa aula, que possa aprender o máximo possível e possa ensinar aos seus alunos para a glória do teu nome. Amém. Queridos, vamos lá para a nossa última aula desse trimestre, né? Eu só pôr o fundo aqui. Vamos lá. Nesse trimestre, queridos, o que a gente aprendeu, professor? Nós tivemos uma aula muito interessante sobre o ser humano, e aqui a gente está finalizando, né? E aquilo que a gente viu é o ser mais espetacular que nós conhecemos. Você pode, como professor, você fazer uma revisão das lições, né? O homem sobre a ótica da ciência, a última lição, né? Só que a gente fala fazer uma revisãozinha básica, em 5 minutos, né? O homem sobre a ótica da ciência, o homem sobre a ótica bíblica. E você vai dizer que para a ciência o homem é meramente um bicho evoluído, né? E trabalhar com aquelas teses do primeiro capítulo, o homem, de acordo com a ótica bíblica, é criado em mais semelhança de Deus com um propósito. E aí, no 3, criado em mais semelhança de Deus, no 4, ó, apenas dois sexos. Nós falamos lá que a Bíblia apresenta apenas dois sexos, e não essa pansexualidade que se defende hoje em dia, tá? O homem e as suas mortes, a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. O homem como filho de Deus, no capítulo 7, o homem, o ser humano, possuindo duas partes, que aí é aquela questão de uma parte da dicotomia, né? O ser humano é as três partes, a dicotomia na lição 9, a alma humana, nós trabalhamos na lição 10, a alma e o espírito humano, suas atribuições de cada um, a alma humana na lição 10 sobre a origem da alma, né? Que eles defendem lá, o tradicionismo, o criacionismo e a pré-existência da alma, né? Na lição 11, a alma e o espírito humano. Na lição 12, o corpo e a carne. Veja, distinção muito interessante essa lição. Lição, é, a lição 4 também, Deus criou apenas dois sexos, muito atual essa lição 4, tá? Corpo e carne, veja, distinção também é uma lição que é bom dar uma enfatizada. E hoje nós vamos trabalhar com o ser humano integralmente consagrado a Deus, né? Que é a última das nossas 13 lições, né? Que nós vimos desenvolvendo aí. Espero que tenha sido proveitosa aos irmãos. Queridos, e se a gente for analisar, como a gente já falou, o ser humano é uma máquina extraordinária, né? Espetacular, né? É, E isso só mostra o quê? Quanto maior a criação, quanto mais extraordinária a criação, quanto mais espetacular a criação, mais extraordinário e indescritível é o Criador. Então, quando a gente enfatiza a majestade do ser humano, a majestade dos anjos, a majestade do mundo criado, não é para adorar, é para mostrar que o nosso Criador ele é extraordinário, ele é indescritível. Porque se a criação dele já é algo espetacular, imagina o nosso Deus eterno. Então, o ser humano, ele é indescritivelmente a maior máquina que existe, entendeu? A máquina mais extraordinária que existe. Maior do que qualquer software, maior do que qualquer computador, maior do que qualquer outra máquina industrial que já se inventou. É o ser humano, criado com um propósito. E essa é a questão. Por isso nós temos muita crise existencial hoje, porque a vida está sem propósito, tá? Nós vemos um mundo em que as pessoas estão vivendo sem propósito. E nós fomos criados com um propósito específico, o ser humano integralmente consagrado a Deus. É com esse propósito que nós somos criados. Fomos criados para ter comunhão com Deus, tá? Vamos aqui, ó. Na introdução nossa, ó, diz assim, ó, Deus não criou o ser humano para inimizade, mas para a comunhão. Então, qual é o propósito de Deus para o ser humano? Ter comunhão com Deus. E o que a gente presume? Quando o indivíduo não vive essa vida de comunhão, ele está fora do propósito divino. Ele está vivendo contra a sua própria programação. Nós somos programados para ter comunhão com Deus. Então, o ser humano não se sente realizado, por isso que ele sente o vazio existencial. Ele vai buscar satisfazer esse vazio em outras coisas, drogas, sexo, em outras atividades,
e que não satisfazem. Dá aquela ilusão momentânea, né, que entorpece ali, como se você estivesse sendo satisfeito, mas na hora que acaba aquele efeito da droga, do sexo, da orgia, acaba aquele efeito, a ilusão volta, que ele não se sente realizado, porque ele está vivendo fora do projeto de Deus para ele. Ele está como uma máquina trabalhando fora do seu propósito. É a mesma coisa que você pega uma ferramenta e tenta usar ela de forma daquilo que ela não foi aplicada, entendeu? Você vai querer serrar uma madeira com uma faca. Faca não é para serrar, faca é para cortar. Mas se você ficar ali, ela vai ficar a vida toda ali só riscando e não vai fazer aquilo que ela foi projetada, porque ela não foi para aquilo. Então, e vai desgastar a faca e não vai cumprir o propósito, que é cortar a madeira, que é serrar a madeira, né? Então, assim, o ser humano, quando ele vive fora do seu propósito, ele só se desgasta, não se realiza, sente frustrado, deprimido e tudo mais. Então, o que a gente tem que entender? Deus criou o ser humano para ter comunhão com ele. Ó. Todavia, em razão do livre-arbítrio, o concedido ao homem, nós já estudamos isso, esse se rebelou contra o Eterno, gerando toda a inimizade que paira em nossos dias. Então, nós somos criados para ter comunhão com Deus. O homem tinha o livre-arbítrio. Lá em Gênesis 2, Deus fala, olha, toda árvore você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então, ele tinha o livre-arbítrio. Se não tivesse, Deus não teria ordenado. Se Deus selecionou o que era para comer e o que não era para comer, Deus estava dizendo, você pode comer, se você quiser. Daquela ali, se você comer, você vai ter prejuízo. Eu digo que você comer, você morre. Então, tem o livre-arbítrio. Nós já sabemos da história, capítulo 3, ali, 6, ele comeu, e toda a consequência de ser afastado de Deus. Aí nós vamos ver que é o propósito original para o ser humano, que é ter uma vida de comunhão com o Altíssimo, assim se sentir realizado. Nós já falamos. Quando o homem ou a mulher não vive uma vida de comunhão com Deus, ele se sente frustrado. Por mais que ele tenha tudo, não se sente realizado. Existe algo que está faltando. Sim. O que falta? A comunhão com o Eterno. Não poucas vezes, olha aqui, ó, vemos pessoas dizerem que se sentem frustradas sem motivação existencial, justamente por conta disso, estão vivendo contra a sua programação. É aquilo que eu digo. Para mim, cada um tem direito de viver a crença que quiser e não ter crença. Deus deu livre-arbítrio. Mas para mim, o ateísmo é quase um crime contra a humanidade, porque você vai trabalhar nessa pessoa para que ela não creia em Deus e viva contra aquilo que ela foi programada. Então, assim, você vai trabalhar a pessoa para que ela viva contra aquilo que ela foi programada. Então, acaba sendo, para mim, um crime contra a humanidade. Tá? O propósito divino ao criar o ser humano, nós já falamos, ter comunhão com Deus. Nós já falamos aqui, Gênesis 2,16, aqui, ó, Deus criou o homem, colocou no jardim e falou para ele comer de todas as árvores livremente, mas se comesse dando bem e do mal, seria morto. Gênesis 3:6, ele comeu. Só que observe, ó, que Deus falava com o homem. Deus falava com o homem. Falou para ele que deveria comer. Em Gênesis 3:8, vai falar que Deus visitava o homem. Então, observe. Deus visitava o homem. Gênesis 3:8. Quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o que acontece? Havia no Jardim do Éden aquilo que a gente chama de uma manifestação teofânica de Deus. E o que é isso, professor? É uma manifestação perceptível pelos sentidos humanos. Não é quando Deus se manifesta de forma humana apenas, mas quando o homem vê Deus, quando o homem ouve Deus, quando o homem sente Deus, sente no tato, na visão, na audição, tá? E havia ali uma manifestação teofânica de Deus, que diz assim, ó, ouviram a voz do Senhor, esconderam do Senhor. Então havia uma manifestação teofânica. Gênesis 12:5, Gênesis 12:5, deixa eu ver se é o 5 mesmo, ou 7, 7, ó. Apareceu o Senhor a Abraão, Gênesis 12:7. O que é isso? A manifestação teofânica de Deus. Tel é Deus e fania é a manifestação.
perceptível de Deus pelos sentidos. Você fala, professor, por quê? Porque se a gente for lá em 1 Timóteo 1,17, diz que Deus é invisível. Colossenses 1,15 vai dizer que Deus é invisível. João 4,24 vai dizer que Deus é espírito. A palavra espírito quer dizer, vem do hebraico luar, ou do grego pneuma, quer dizer ar. Então, Deus é invisível. Não estou dizendo que o ar seja Deus, mas Deus é invisível, é intangível. Para que nós possamos ver Deus, ele tem que manifestar-se de uma forma que os nossos sentidos percebem e captam. Pela visão, pela audição, pelo tato, né? Então, aqui no Éden, nós vimos que havia uma manifestação teofânica, o Senhor aparecia aos nossos progenitores. Então, o que isso nos demonstra? Nos demonstra que Deus queria ter comunhão com eles, porque ele ia lá e mudava o seu estado original, que é espírito invisível, de forma que eles pudessem ver o Senhor, ouvir o Senhor. Deus falou com eles, ó, comeu do fruto. Então, eles ouviram a voz, eles viam, observe, que o Senhor tinha plena comunhão com eles, ó. Então, havia essa manifestação teofânica, ó, 3:8, ó. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Então, havia uma manifestação visível de Deus, e eles ouviam a voz do Senhor. O homem e a mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e à mulher e perguntou, onde estás? Ou seja, eles ouviam. Havia uma manifestação teofânica direta de Deus. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e temi. Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Bom, você escondeu de Deus porque Deus, de certa forma, manifestava-se em uma manifestação teofânica para ele. E aí Deus pergunta, há um diálogo aqui entre ele e Deus, entre a mulher e Deus, entre o homem e Deus, ou seja, havia uma manifestação teofânica de Deus para eles. E Deus era o tutor. Professor, o que é isso, Deus ser o tutor? Queridos, olha que extraordinário, talvez você não observou, mas nós temos os nossos tutores, nossos pais e mães, que foram os nossos genitores e nos orientaram, né? Por exemplo, seu pai, sua mãe dizia, meu menino, não faça isso, não põe a mão no fogo que queima, não entra no rio profundo que você vai afogado. E a gente, nossa, coisa assim que eles ensinavam para a gente, que era meio estranho também, mas era eles que ensinavam, né? Não come leite com manga que faz mal, né? Minha avó tinha umas coisas assim, né? Come leite com manga que faz mal, não vai comer e vai tomar banho que vai te dar constipação. Tinha umas coisas que eram certas, tinha umas coisas assim que era, tipo, hoje a gente vê que não tem muito sentido, mas eles tinham cuidado, né? Comer e tomar banho, você não comia, não podia tomar banho nem de chuveiro, né? Pode comer e tomar banho que vai morrer. Eles iam por relação, né? Mas nós tivemos nossos tutores e eles foram nos ensinando, foram dizendo o que podia fazer, o que não podia fazer, o que devia fazer, o que não devia fazer. E o que acontece? E eles, justamente por ter o pai e a mãe junto ali, que nós sobrevivemos, senão a gente teria morrido. E se o pai não avisasse os perigos da vida e a mãe, ele teria morrido, ele teria entrado dentro do rio fundo, morrido afogado, morrido queimado no fogo. Mas pode ver, a criança vai fazer alguma coisa errada, pôr o dedo na tomada, a mãe fala, não. Por quê? Porque senão ela ficar presa, ela vai morrer eletrocutada. Então, assim, vai pôr o dedo na tomada, a mãe adverte. A criança vai no precipício, lá perto do buraco, o pai e a mãe, não. Ou seja, senão ele cai lá embaixo e morre. Nós tivemos esses tutores que nos orientou e por isso que a espécie está aqui. Nós somos preservados porque os nossos pais, um vai orientando os nossos avós, orientar, nossos bisavós, orientar nossos pais, depois orientaram a nós, e nós vamos orientar os nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Nós tivemos o tutor. Agora, olha que extraordinário, Adão e Eva não tiveram. Eles foram criados adultos. Só que era um adulto sem que soubesse de todos os riscos. Imagina, aparece um adulto aqui que não teve pai, não teve mãe, não teve infância, e não teve ninguém para dizer para ele que o fogo queima, que o precipício mata, que a água afoga. Não tinha. Não tinha, eles não tinham, eles foram criados adultos. Ah, mas eles sabiam de tudo. Não sabiam, porque eles não eram oniscientes. Ah, mas às vezes a presunção, a intuição pode ajudar. Em alguns momentos, e nem todos, a intuição ajuda. Às vezes nós confundimos achando que é intuição, e não é intuição. É uma informação que nós temos muito antiga que alguém já falou para nós. Às vezes você acha que a ação sua é uma mera intuição. E não é. É o quê? Talvez uma informação que você ouviu no meio de um monte de informação que está ali e o seu organismo é avisado que aquilo é perigoso. E eles não tinham isso. Eles não tiveram essas informações de pai e mãe, porque eles não tiveram pai e mãe. Nasceram adultos já. Eles não sabiam dos riscos que havia. Pastor, mas eles eram imorríveis, né? Como
né, usar uma neologia do Luva de Predeiro, né? Eles eram imorríveis, professor. Não, não, eles não eram imortais, queridos. Não eram imortais. O que garantia a vida eterna para eles era o acesso à árvore da vida. Ou seja, se eles pulassem no precipício e o corpo se esfarelasse, eles morreriam. Se eles entrassem numa chama que pegasse fogo e dissolvesse e virasse cinza, morreria, tá? Porque o efeito da árvore da vida ali, ele era de restauração. Ele restaurava. É aquilo que está lá em Apocalipse 20, acho que versículo 2 e 3, que fala que a folha da árvore é cura para as nações. Apocalipse 22, e eu acho que é o versículo 2 e 3, que fala que a folha da árvore é para a cura das nações. Ali no grego é terapeuo, de terapia, ou seja, a folha da árvore é para a terapia das nações. Tá? Apocalipse 22, versículo 2. Aí vai dizer aqui, ó, no meio da sua praça, 22, 2, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui é terapeuo, que é de terapia. Então, essa árvore tinha feito regenerador. Mas se eles pulassem de um penhasco e se esfarelassem, eles não eram super-homens e super-mulheres indestrutíveis, de corpo de aço. Não, não, não. Era um corpo igual ao nosso, que o acesso à árvore da vida ia regenerando e deixando ele sempre novo, restaurado, sem sofrer com a afetação do tempo. Era essa a questão. Agora, quem que teria orientado nossos primeiros pais lá, Adão e Eva? Quem teria orientado eles? Certamente foi Deus. Então, Deus era o tutor deles. Professor, o que é ser tutor? Deus ia lá e dizia, meu Adão, cuidado, que isso aí é fogo, filho, queima a mão. Vinha, cuidado com esse buraco aí, filho, que você vai cair nesse buraco aí, você vai se esbagaçar lá embaixo. Lembra da mãe, do pai, da avó, gritando na sua orelha? Vai se quebrar aí, vai se machucar, cuidado isso aqui. Era mais ou menos isso. O Eterno era o tutor deles, era como pai e mãe para eles. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, ele vinha na viração do dia para ver como estava. Certo que Deus sabia de tudo, mas Deus ali se manifestava teofanicamente. A Bíblia usa de uma linguagem igual a nossa, para que a gente possa entender, né? Então Deus se manifestava teofanicamente ali, de forma que eles ouviam, eles viam Deus de certa forma, parece que talvez Deus se manifestasse em forma humana ali para eles, e Deus ia orientando eles, Deus foi o tutor. Isso já mostra que Deus queria ter comunhão com eles. Por isso que Deus era o tutor dos nossos progenitores. Olha que extraordinário. Isso já mostra que Deus criou o homem para ter comunhão, acompanhar como pai ao filho. Isso que a Bíblia diz hoje em Cristo, nós podemos chamar Deus de paizinho, Abba Pai, porque é restaurada essa comunhão, que vai ser plenamente efetivada na eternidade. Sim, quando a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus estará com os homens, nós vamos ver isso mais à frente, ó. O homem foi criado, ó, para ter comunhão com Deus. Esse fato é tão verdadeiro que na eternidade, olha aqui, ó, quando a restauração de todas as coisas, Deus voltará a conviver em comunhão com a humanidade, que é aquilo que está em Apocalipse 21, 3 e 4. Queridos, Apocalipse, capítulo 1, 2, 3 de Apocalipse, a parte histórica do Apocalipse. Fala do João exilado na ilha de Patmos, se existiu. Fala das 7 igrejas da Ásia que existiram, que estão na região que seria a Turquia hoje, uma região muçulmana. Fala, e aí no capítulo 4 ao 19 é grande tribulação. No capítulo 20 nós temos milênio, prisão de Satanás, início do milênio, soltura de Satanás, final do milênio, soltura de Satanás, julgamento do ano branco, 21 e 22, eternidade. E no 21 que a gente está na eternidade, Apocalipse 21 na eternidade, diz assim, ó, e agora o tabernáculo de Deus é com os homens. Ele habitará com os homens. Ou seja, Deus restaurando aquela comunhão anterior. Porque o propósito do Eterno era justamente isso, ter comunhão com a humanidade. E isso Deus vai restaurar. Viver uma vida de adoração. Então, primeiro, nós somos criados para ter comunhão com Deus. Segundo, nós somos criados para viver uma vida de adoração. Então, quando o homem vive sem comunhão com Deus, quando o homem vive sem adorar a Deus, ele vive contra aquilo que ele foi projetado. A pessoa adoece, a pessoa vive frustrada, a pessoa vive triste, a pessoa vive abatida, não se sente realizada. Por quê? Porque não está vivendo aquilo para que ela foi programada. É uma existência triste. Uma existência triste. Ó, uma vida com propósito. Ó. Como visto acima, ó,
o homem foi criado, programado para ter comunhão com o Altíssimo. Se na realidade ele não atender essa expectativa, ele viverá uma insanidade. Como diz o salmista, desoneste no seu coração louco, não a Deus. Que loucura você viver sem Deus. Essa é a questão, porque você foi programado para viver essa comunhão. Olha aqui, ó, uma máquina é utilizada para realizar uma função total. O homem sem Deus vive como uma máquina que está sendo utilizada para realizar uma função que ela foi programada. Porque a máquina humana foi programada para ter o quê? Comunhão com Deus e adoração a Deus. Diz assim ele não vai se desenvolver plenamente, pois está remando contra a maré. O homem não consegue viver a plenitude sem Deus. Não adianta. Não vive realizado, não vive a plenitude. Quanto mais próximo de Deus, mais a pessoa vive na sua plenitude. É ilusão e totalmente ilusão. Apenas no eterno podemos ter uma vida de abundância. Jesus diz: eu vim para você ter a vida e vida com abundância. O ser humano sem Cristo está apenas existindo e uma existência sofrível. Então, tem pessoas, sem Cristo, o homem não vive, o homem existe. A existência é sofrível. Queridos, e o que é estranho, né? A pessoa diz, eu sou ateu, não tem Deus e tal, parari, parada, né? Aí você olha e fala assim, tudo bem, você é ateu, e na melhor das hipóteses, quando você morrer, daqui a 100 anos, vamos lá, pergunta para o ateu, daqui a 50, 100 anos para o ateu. 50 anos, daqui a 50 anos, onde você vai estar? De acordo com o seu pensamento, na melhor das hipóteses, você virou comida de bicho, de bactéria. Olha que existência, meu irmão. Comida de formiga. Mas para nós que cremos em Deus, não. Nós temos uma esperança. Daqui a 50 anos, se eu não estiver mais aqui, a esperança está na eternidade com Cristo. E se Jesus tiver voltado, o corpo glorificado, reinando com ele para todo sempre. Olha a expectativa, a vida eterna. Não é a ilusão de quem vive frustrado, mas a expectativa perfeita. Porque aqui nós não somos realizados, não. Dizem que a religião é muleta para as pessoas que não vivem aqui, que querem almejar algo no além, porque não tem condições de desfrutar os bens e os prazeres dessa existência. Queridos, mesmo que se desfrute os prazeres, os bens dessa existência, é tudo ilusão. Tira por quem? Salomão. Leia o livro de Eclesiastes. Se ter prazer, poder e riqueza fosse sinônimo de felicidade, o livro de Eclesiastes é o livro mais feliz da face da terra. E é o mais triste, o mais melancólico, o mais depressivo livro da Bíblia. Até alguns que estão com problema emocional nem lê Eclesiastes, vai pular do prédio. É um livro depressivo, é um livro que entristece. Mas por quê? Olha o contexto de Eclesiastes. Se você ler 1 Reis 11, vai dizer ali que Salomão, 1 Reis 11 até o versículo 1, até o versículo 7, 8 ali mais ou menos, você vê o que aconteceu com Salomão. Ele pega e faz vários casamentos políticos, casa com várias mulheres lá e tudo mais, parari, parará, e essas mulheres levaram ele a abandonar o Senhor e adorar os deuses pagãos. E ele se distanciou de Deus. Ali o texto, 1 Reis 11, ali no versículo 5, 6, vai ver assim, vai dizer assim, ó, e na sua velhice, Salomão se esqueceu do Senhor. Então, por conta de estar desviado, Salomão, ele se desviou, ele passou a ver a frustração dessa existência. E já bem no final da vida, ele tenta voltar para Deus e ele escreve o livro de Eclesiastes. Se a gente pudesse sintetizar, seria assim, ó, ele escreve Cantares na sua mocidade, Provérbios na meia-idade, Eclesiastes na sua velhice, ali no final da vida, que aí você vai ver ali no último capítulo que ele fala, lembra teu Criador nos dias da sua mocidade, a gente que vê os maus dias, aí ele vai falar da vista curta, que já não enxerga pela janela, os roedores já estão caindo, os dentes já estão caindo, os guardas da porta ali, que as pernas já estão tremendo, ele está dizendo assim, está velhinho, tal, tal. E o que esse livro nos mostra? Salomão fala, tudo é vaidade, como morre o bicho, morre o homem, o jumento morre igual o homem, vai tudo no mesmo lugar, tudo é vaidade, vaidade, riqueza é vaidade, vaidade, quem trabalha é vaidade, a glória é... Tudo não é vaidade. Quem que nós estamos observando? Um homem que foi o homem mais poderoso da sua época, um monarca que dá para dizer que chegou-se ao título de imperador, porque aí tinha alguns reinos que submetia a ele e pagava tributo. Milionário. Prata nos dias de Salomão, a Bíblia diz isso, era igual lixo, filho. Lixo. Tinha ouro ao monte, cavalos, glória, riqueza, sabedoria, mulheres. A Bíblia diz ali em 1 Reis 11 que ele tinha
700 princesas, 300 concubinas. Acho que é, ou tinha 1001, 700 princesas e 300 concubinas. Além da filha de Faraó, 1001, meu irmão, 1001. Olha aqui, ó. Vai dizer aqui, ó, capítulo 11, versículo 3, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Isso, 1001. 11, 3, primeiro reis. 1001 mulher, riqueza, poder. A Bíblia diz assim que a prata era como as pedras. Tinha em qualquer lugar no rei de Salomão. Ouro, glória, riqueza. Ele ia sacrificar e sacrificava milhares de bichos. Não era só um, dois, três, não. 100 mil, 20 mil, né? Milhares. Riqueza, poder, glória, sabedoria, fama, respeito. Rainha de Sabá sai lá não sei de onde para vir aqui consultar a sua sabedoria, fica extasiada. Respeito dos outros monarcas, glória, poder, riqueza, sabedoria. E ele diz assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que é? O monarca frustrado. Porque teve todo o seu poder. Teve tudo que um ser humano pode ter, queridos. Tudo. Mas se esqueceu de Deus. E a sua vida deixou de ser realizada. Se esqueceu de Deus. Eclesiastes, queridos. Olha o conselho de Salomão para nós. Tome esse conselho de Salomão para a sua vida. E ele dá um conselho no finalzinho para a gente. Ele diz assim, ó. Olha que espetacular, ó. O último versículo, ele diz assim, ó. O penúltimo versículo, ele diz assim, ó. De tudo que se tem ouvido, a suma é. Teme a Deus. Guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O que ele conclui isso? Ele vai se mostrando frustrado, deprimido, sem realização e diz, esquece tudo isso. Ele fala ali, lê o livro de Eclesiastes, você vai ver que ele fala das glórias, do poder, da riqueza, tudo vaidade. Tudo vaidade, tudo vaidade. Um homem que teve tudo, querido, tudo. Mulheres, fama, ó, mulheres, ele teve 1001. Fama, pessoas de outros reinos vinham ouvi-lo. Fama, mais famoso da sua época, mulheres, fama, dinheiro, era lixo, ouro era lixo, prata era pedra, dinheiro, mulheres, fama, glória humana, tudo, tudo, tudo. Mas ele se esqueceu de Deus. Num dado momento ele começou a perceber e falou assim, minha existência não tem utilidade nenhuma. Tudo isso aqui, vaidade. Chegou a idade, não tem nada, estou distante de Deus. E aí ele começa a escrever as suas ponderações no livro de Eclesiastes. O que eu tenho visto, tudo é vaidade. Um homem sem Deus é vaidade. Ele não se sente realizado. Por isso que Mark Pirman fala do livro de Eclesiastes e diz assim, ó, é um registro inspirado de palavras não inspiradas de um homem. Por quê? Para que ele está ali? Para nos advertir, dizer assim, ó, o homem sem Deus não se realiza. O homem sem Deus, ainda que tenha mulheres, ainda que tenha riqueza, ainda que tenha poder, ainda que tenha fama, ainda que tenha glória, vai viver essa depressão de Salomão aí. Vai viver essa tristeza de Salomão. Então, voltemos para Deus e nós nos sentiremos realizados. Cada dia é um dia novo em Cristo Jesus. Vamos lá. Vivendo uma vida de consagração. Vivendo como que mortos para o pecado. Ou seja, nós voltamos para Deus, vivemos em comunhão com Ele, e essa vida vai transformar a nossa vida, como os mortos para o pecado. O que é interessante, que em Cristo Jesus, quando você estava morto e morreu, em Cristo Jesus, estava morto e morreu. Por quê? Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E quando aceitamos Cristo, morremos para a antiga vida. Então, observe que em Cristo Jesus nós estávamos mortos e morremos. Após reatar a comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus, o ser humano pode viver uma vida, não pode viver uma vida de qualquer maneira, mas sim à altura do seu chamado. Então, observe bem, ó. Estávamos perdidos. Reatamos a nossa comunhão com Deus por Cristo Jesus. E agora nós vamos viver a expectativa do nosso chamado. Que é uma vida do quê? De santidade, de consagração. Porque a Bíblia diz aqui, ó, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Paulo diz em Romanos 6:11, vocês devem se considerar mortos para o pecado. Então, em Cristo, ó, nós fomos, o item 1 vai dizer para a gente aqui, ó, uma vida de propósito. Como? Tendo comunhão com Deus, vivendo uma vida de adoração
vivendo uma vida com propósito. Item 2, vivendo uma vida de consagração. Então, a partir do momento que estamos em Deus, nós vamos também viver uma vida de consagração. Por quê? Porque nós somos nova criatura e fomos aqui mortos para o pecado. Vivendo, vencendo as obras da carne, nós não vou entrar nesse item e aprofundar bastante, nós trabalhamos um pouquinho na aula passada a questão das obras da carne, mas em Cristo nós passamos a vencer obras da carne e desenvolvendo o fruto do Espírito. A vida cristã é uma vida de substituição, e aí você pode trabalhar ali, Efésios, capítulo 4, 22 ou 32, que é aquilo assim, ó, tire a roupa do velho homem e vista do novo homem, da nova mulher, que é aquele que furtava, não furte mais, mas vai trabalhar, aquele que se irava e arrumava confusão, pode irar, mas não peque, aquele que falava palavrão e um monte de coisa, agora profira palavras de edificação. Então, a vida cristã é uma vida de edificação, nós consagramos plenamente a Deus como uma vida de substituição e edificação. Vamos lá. Consagração integral. Todo o nosso corpo deve ser consagrado a Deus, como Paulo diz assim, ó, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam consagrados a Deus. Professor, mas como eu faço isso? Queridos, através do nosso servir a Deus. Quando você consagra a sua alma, quando você consagra o seu corpo a Deus, queridos, o Espírito Santo habitando em você, você é templo do Espírito Santo, e o seu corpo é consagrado a Deus, por isso que Deus habita nele, o Espírito Santo. A nossa mente, aqui, o item 2, a nossa mente consagrada a Deus. Como que eu consagro o meu corpo a Deus? Dedicando ele a Deus para que seja a habitação da Trindade Santa. Mas e a mente? Como eu consagro a minha mente? Paulo fala de oferecermos a Deus um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, quando você vai para a igreja, você oferece o seu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu uso a minha mente para adorar a Deus. Ofereço o meu corpo no culto, uso a minha mente para adorar a Deus, uso os meus lábios para glorificar a Deus, como está ali em Hebreus, acho que é 13, 15 ou 13, 17, que é o sacrifício de louvor. Uso os meus lábios para glorificar a Deus, tá? E por fim, o meu espírito também é consagrado a Deus, porque Deus fala com o meu espírito, que sou filho de Deus, e os dons espirituais também envolvem uma dinâmica do Espírito de Deus comunicando os dons espirituais ao meu espírito. Queridos, eu dei uma acelerada nesse finalzinho, mas espero que vocês consigam extrair bastante coisa. Tem bastante assunto aqui, queridos, é que o nosso tempo é escasso. Então, vamos concluir. Esse trimestre nós estudamos uma lição espetacular que fala sobre o ser humano, a mais magnífica de todas as máquinas. E só indica que o nosso Criador, ele é mais magnífico ainda. Querido, se Deus permitir, na próxima lição nós também teremos uma revista que foi escrita por mim, por Bondade Divina, e a gente vai continuar dando esse subsídio para vocês aí, estarem dando aula aos seus alunos aí no Mato Grosso, os irmãos que quiserem assistir também, que a temática vai ser sobre queda e redenção, que seria pecado e salvação, também é um tema muito bacana sobre a obra redentora, a queda humana e a obra redentora de Cristo. A gente talvez vai cruzar com alguns assuntos que a gente estudou esse trimestre, que é quando a gente fala sobre o pecado humano, mas aí a redenção em Cristo Jesus vai abrir bastante o leque. Mas não se preocupe, se cruzar assuntos, quando você vê mais de uma vez, você acaba gravando, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua família e tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Paz do Senhor.